Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma live. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos estudando as cartas que Jesus escreveu através de João. Jesus enviou através de João às igrejas do Apocalipse. Então, nós estamos aqui para juntos adorarmos o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, do capítulo 2 e do versículo 1. Então nós vamos... Bom dia, Ian. Boa tarde já, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 2, versículo 5. Da carta aos Efésios. Boa tarde. Capítulo 5 da carta aos que Jesus escreveu através de João à igreja em Éfeso, no Apocalipse. Apocalipse 2 e 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença para estudarmos juntos a Tua palavra. Pedimos que nos abençoe, pedimos que nos instrua, pedimos que nos ajude a Te servir, a Te adorar, a Te glorificar e a Te exaltar. Senhor, sê com cada um de nós, nos abençoando nesta manhã, Senhor, nesta tarde, melhor dizendo. Senhor, sê conosco. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Senhor, estende as Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, estende as Tuas mãos para nos abençoar. Pai, nós estamos em Tua presença e nós precisamos de Ti, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Então nós estamos estudando, Robson, boa tarde, Deus abençoe. Então nós estamos estudando o Apocalipse, as cartas, uma série de estudos exegéticos com aplicações práticas, certo? Então nós vimos o seguinte, que João nos diz no versículo 5, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então são três coisas que Jesus ensina à igreja em Éfeso. Lembre-se que a igreja em Éfeso é uma igreja ortodoxa, ou seja, que prima, que zela pela doutrina correta, que tem a doutrina acima de tudo e que mede todas as coisas pela doutrina dos apóstolos. Então o que acontece agora? Esta igreja, com o passar do tempo, ela vai esfriando na fé por colocar Cristo em segundo plano. Cristo agora, ele é alguém que ocupa um segundo plano na igreja. Então, o que acontece? Esta igreja tem que voltar às primeiras obras, e para voltarmos às primeiras obras, uma das primeiras coisas que nós precisamos é colocar Cristo em primeiro lugar, porque é impossível voltar se você não começar por Jesus Cristo. Doni, boa tarde. Então João diz três coisas que vão ser bem objetivos. Lembra-te, pois, de onde caístes.
Então a primeira coisa é saber onde começou a queda. Onde aquele povo começou a se apartar de Jesus Cristo. Porque se você não descobrir, se a igreja não descobrir onde começou a ruptura, onde começou a se afastar de Jesus Cristo, ela jamais vai poder consertar. Ninguém cai de uma vez, ninguém se afasta de uma vez. Eu disse na reflexão passada que o nosso grande problema é o tempo. É que esse povo começou muito bem, e Cristo foi devagarinho sendo afastado, sendo esquecido. E o que acontece? Esse povo agora precisa voltar à centralidade de Cristo, certo? Mas para voltar à centralidade de Cristo, bom dia, boa tarde, Júnior, Deus abençoe. Ele precisa lembrar onde caiu, onde começou a se afastar, onde começou a esfriar, né? E ele diz, lembra-te, pois, onde caíste, certo? Onde foi a queda? Então ninguém cai de uma vez. A queda é um processo. Então a pessoa vai esquecendo de comungar com Deus, a pessoa vai colocando outras coisas em primeiro lugar, a pessoa vai sendo indulgente com pecados, a pessoa vai se permitindo fazer coisas que ela não faria. A pessoa vai colocando outras coisas. As novas gerações que vêm não têm a mesma fé. Então, o tempo vai se tornando um adversário para manter essa primazia e centralidade do Cristo e, como consequência, obras dele advindas. Obras que são praticadas, fervor que é exercido por causa da centralidade de Cristo. Então o que acontece? Ele diz assim, lembra-te de onde caíste. A primeira coisa é lembrar, é examinar, é fazer uma autoavaliação e ver onde foi que começou a cair. E aí ele diz a segunda coisa, arrepende-te, certo? Então, não basta lembrar. A primeira coisa é descobrir onde começou a errar. É descobrir onde começou a queda. É descobrir, é fazer essa autoavaliação e dizer assim, onde é que nós começamos a nos afastar de Cristo? Quando foi? Porque há uma coisa com a ortodoxia que é perigosa. É o fato de você se importar mais com a doutrina correta do que com o Cristo das Escrituras. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados com a doutrina correta que nós nos esquecemos do amor do Cristo. Então, estes homens aqui, esta igreja, em sua ortodoxia, ela começou a ter ódio dos hereges. Então, essa igreja começou a agora, certo? A ter essa sensação de hostilidade para com todos os que não fossem da ortodoxia. E este é um perigo que corre todo aquele que estuda a Escritura e que não mantém uma vida espiritual de comunhão com Deus. Então, a pessoa que estuda as Escrituras sem comunhão com Deus, a pessoa que se lança nos livros e esquece da Bíblia, esquece do Jesus da Bíblia, e esquece da prática da oração, e esquece da vida cristã, ela corre o risco de ser intolerante para com as pessoas e de adquirir uma aversão para com aqueles que não sabem de nada.
E aí perdeu o amor para com aqueles que não têm títulos doutorais. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que buscar a Deus, mas buscar a Deus para servir ao povo. Nós temos que buscar a Deus para abençoar as pessoas. Nós temos que saber mais para servir melhor. E faz parte da fragilidade humana. É isso, se eu sei, então a tendência é que eu me ache superior. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Valdomiro, Deus os abençoe. Apocalipse capítulo 5, a carta à igreja em Éfeso, nós estamos no versículo 5, nós estamos numa série de reflexões sobre, graça e paz, sobre as cartas do Apocalipse. Então nós estamos na primeira, ontem nós estudamos até o capítulo 5, e nós estamos numa metodologia exegética com aplicações. Então Jesus diz 3 coisas. Lembra-te de onde caíste. E às vezes eu repito aqui porque eu vejo que entraram pessoas, né, na live. Então o primeiro passo para aquela igreja era lembrar onde caiu, né? Era começar a fazer um autoexame, né? É como o meu amigo Yuri sabe, uma anamnese, né? Então, aquele povo tinha que começar a ver onde caiu, porque ninguém cai de uma vez. E aí ele diz assim, e arrepende-te. A palavra, o verbo arrepender-se, é o verbo metanoel, certo? E olha o que ele significa. Mudar de mente, pensar diferente, arrepender-se. O presente imperfeito, imperativo, melhor dizendo, está em contraste com o aorista imperativo e sugere uma atitude contínua, em contraste a uma ruptura decisiva. Então ele está dizendo que o dicionário, o Strong, está nos dizendo o seguinte, que é mudar de mente, é pensar diferente, é se arrepender. Então aquelas pessoas tinham que descobrir onde começaram a cair, o tamanho da sua queda, né, a extensão dessa queda, e agora arrepender-se, mudar de mente. Isso gera uma atitude contínua. Não era um arrependimento só de um dia. Era um arrependimento contínuo. É estar sempre arrependido, estar sempre tendo a mente transformada. Porque a palavra metanoia, certo? Que é a palavra arrependimento, ela vem de 2 palavras gregas, metá, certo? E nous, que é mente. Então, no grego, koine significa uma mudança radical produzida pelo Espírito Santo na nossa mente. Então Jesus diz assim, e arrepende-te. E a terceira coisa, e pratica as primeiras obras. Ou seja, concluindo, você descobriu onde caiu, onde começou a queda, onde vocês começaram a se afastar da centralidade de Cristo, onde, por incrível que pareça, a ortodoxia de vocês lutou contra vocês, onde vocês se preocuparam mais em conhecer a Bíblia do que o Deus da Bíblia. Então tenha cuidado. Tem um monte de gente que não está procurando o Jesus da Bíblia. Está procurando conhecimento, está procurando se tornar um ser altamente intelectual, que domina o assunto, que conhece o assunto, que se especializa no assunto, que conhece a opinião dos diversos teólogos, que tem uma largueza de mente tremenda. E muitas vezes a gente substitui o Jesus da Bíblia pela teologia. E o objetivo não é esse. O objetivo da teologia é nos levar a Jesus Cristo. O objetivo do conhecimento é conhecer a Cristo, e não o conhecimento por si só. Certo? Porque o conhecimento por si só, quando o meu objetivo é o conhecimento, então eu acabo me afastando da centralidade de Cristo, e eu acabo tirando Jesus do centro
entro e eu sei muito sobre Jesus, e eu tenho muita informação sobre Jesus, mas eu sou, na prática, muito diferente, muito afastado do Senhor Jesus. Para você ter ideias, existem grandes seminários onde budistas são professores, certo? Onde ateus dão aula de teologia. São pessoas, do ponto de vista acadêmico, com conhecimento enorme, mas que se afastaram de Cristo. Que se afastaram do Cristo. Por quê? Porque voltaram-se só para a ortodoxia, ou se acharam no direito de fazer uma crítica às Escrituras e de determinar o que nelas está certo e o que nelas está errado, e aí se acharam superiores, né? Foram tomados de um complexo, de uma sabedoria suprema, e aí começaram a determinar o que era certo e o que era errado, e começaram a ter aversão àqueles que não partilhavam da sua fé, aqueles que não partilhavam das suas convicções e das suas crenças, e desprezaram os mais humildes. Então tem muita gente que não pode saber que Gênesis quer dizer origem, começo, que ele já se acha. Ele já sai subindo, ele já é o pavão de Cristo. Ele já é o bambambam, ele já não ouve mais ninguém, ele já diz, não, eu faço agora teologia. Então tenha cuidado para não tirar o Cristo e colocar no lugar a sabedoria. A sabedoria não, o conhecimento, porque a sabedoria é como utilizar o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento jamais vai tirar o objeto de estudo e substituí-lo por outro. Então o objeto da logia é o teos, ou seja, o objetivo de estudarmos a teologia é de conhecermos a Deus, certo? Não é de descobrirmos ideias novas, não é o academicismo por academicismo, mas é aprendermos a palavra de Deus para colocar Jesus sempre no centro. Mas essa igreja, ela nem percebeu que ela estava caindo. Mesmo mantendo as doutrinas corretas, mesmo crendo nas doutrinas corretas, mas Jesus já não era mais centro. Jesus não ocupava mais a vida cotidiana, Jesus não dirigia mais os corações e as mentes, Jesus já não impressionava mais, Jesus tinha se tornado banal, corriqueiro. E é isso que muitas vezes acontece com o cristianismo, é que Jesus já não impressiona mais. E é por isso que tanta gente, país cristão, se volta para outras tradições religiosas, principalmente as orientais, porque eles já deixaram de ver em Jesus Cristo sua maravilhosa glória, e outras coisas foram ocupando o lugar de Jesus, e a igreja nem sequer percebeu. A estrutura eclesiástica, a doutrina, porque todos nós lemos a Bíblia com um óculos. Pastor, mas eu não uso óculos. Não estou falando de óculos literais, estou falando de uma mente já, uma doutrina já pré-concebida. Todos nós, quando entramos para o cristianismo, somos doutrinados na crença daquela comunidade de fé. E geralmente nós não vamos para a Bíblia, que são duas palavras muito usadas, porque a teologia ela cria palavras técnicas. Como ela é uma ciência, ela cria palavras técnicas. Então, exegese significa extrair, tirar para fora, conduzir. Então, a exegese é você ler o texto e deixar a Bíblia falar. Então, mesmo que a Bíblia não concorde com o que eu creio,
mesmo que a Bíblia discorde da interpretação da minha denominação, mesmo que a Bíblia diga o que eu não gosto, o que não é simpático, então eu creio. Por quê? Porque eu fiz uma exegese e eu deixei Deus falar. Então eu extraí da Bíblia. Então eu começo a construir um conjunto doutrinário que vai se transformar na minha teologia, no conhecimento que eu tenho de Deus. Então a exegese, certo? É tirar para fora, extrair. Então eu vou à Bíblia sem saber nada. Eu vou à Bíblia, certo? Sem colocar nela as minhas convicções. E isso é muito difícil de fazer. Graça e paz, pastor Oliveira. Isso é muito difícil de fazer porque todos nós já vamos para a Bíblia com convicções, com pressupostos. É impossível ir para a Bíblia sem pressupostos. Por exemplo, se a sua doutrina, se a sua igreja é pré-tribulacionista, você já vai para a Bíblia tentando encontrar que Jesus vem antes da grande tribulação. Se a sua doutrina, da sua igreja e da minha, ela é arminiana ou calvinista, nós vamos buscar textos que defendam o arminianismo ou o calvinismo. Nós não vamos ver se a Bíblia diz isso ou aquilo, nós vamos já... E nós pedimos, as pessoas me perguntam, que eu acho interessante, as pessoas ligam e dizem, pastor, a gente vai ensinar... E aí a pessoa diz assim, pastor, me dê aí uma série de livros que falem sobre o arminianismo. Porque no dia que ele vai ter uma aula sobre calvinismo e arminianismo, aí ele já quer defender um ponto sem nem ter lido a Bíblia. Então, ele tem as convicções dele e muitas vezes a Bíblia não pode mudar as nossas convicções. E nossas convicções é que acabam mudando a Bíblia. Deixa eu explicar direito. A Bíblia em si não muda, mas a nossa interpretação dela, a gente torce, a gente faz um monte de malabarismos exegéticos até que ela se encaixe naquilo que nós cremos. Porque o nosso eu quer sempre estar no controle. Então até a Bíblia tem que se subordinar a nós. Então o que acontece? Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Então existe exegese. E existe exegese. Eis é a preposição grega para dentro. Enquanto exegese é para fora, exegese é para dentro. É conduzo para dentro. Então, uma é extraio, conduzo para fora, daí extraio, exegese. E a exegese é conduzo para dentro, daí introduzo. Então significa que eu coloco na Bíblia, João Neto, Deus abençoe, significa que eu coloco na Bíblia as minhas convicções. E é por isso que muitas vezes você não sabe mais se o que a pessoa crê é o que a Bíblia ensina ou o que ela crê que a Bíblia ensina. Então é por isso que nós precisamos voltar à exegese, certo? Porque quando a gente faz a exegese, a interpretação, e deixa a Bíblia falar, mesmo que aquilo que ela diga não seja o que eu queria ouvir, aí eu vou interpretando a Bíblia com a luz do Espírito Santo e sem negar também a razão, porque nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser racional, então se eu nego a razão, eu estou negando que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então o que ocorre, certo, é que muitas vezes nós introduzimos na Bíblia as nossas convicções.
Mas quando nós praticamos a exegese, certo? Então o que que acontece? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você diz assim, rapaz, olha, porque existem temas essenciais e temas periféricos, secundários. Vou lhe dizer, nas doutrinas da Bíblia existem doutrinas essenciais que a gente chama na teologia de verdades inegociáveis. Por exemplo, uma delas é que Jesus vem. E vem pessoalmente, certo? Então esta é uma verdade inegociável. Jesus prometeu que vai voltar. É ensino claro na Bíblia que ele vai voltar. Então isso é uma exegese correta. Jesus vem. Certo? Jesus vem. Agora, quando ele vem, aí ninguém sabe. Porque ele mesmo disse. Certo? Então, quando ele vem, tudo que se disser a respeito do quando ele vem é o que a gente chama de teologia especulativa. A pessoa está pressupondo que ele vem. Certo? Então, a teologia criou, certo? A interpretação de que ele vem antes, chama-se pré-tribulacionista, ou seja, ele vem antes da grande tribulação. Certo? E como tem um monte de gente que tem medo do anticristo, tem medo de sofrer perseguição, então ela fica bem aceita, porque a gente não quer passar luta. A gente quer ser só glória, só aleluia, esse negócio de anticristo, de perseguição, de ter que negar ou não a fé, de passar pela experiência dos apóstolos, de ser devorado nas arenas, de ser preso, essas coisas não. Então vem logo Jesus. Então todo mundo começa a dizer, Maranata, ora vem Senhor, vem ligeiro Jesus, porque eu não quero passar por luta, porque minha fé não resiste a essas coisas. Então é melhor o Senhor vir, porque senão não vai sobrar ninguém para dar testemunho do Senhor. Aí o pessoal vai pular fora quando o anticristo quiser marcá-los, quando eles tiverem que resistir, que ter que dar a própria vida. Então é bom se ouvir logo, porque senão a gente pula fora desse negócio. Já existem outros que veem a Bíblia e acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E existem aqueles que nem ficaram na igreja passando, que eles acreditam que a igreja vai passar, são chamados de pós-tribulacionistas. Aí tem uma interpretação no meio, é uma interpretação mediana, que nem vai para um extremo nem para outro, que Jesus vem no meio. Então eles dizem o seguinte, quando a tribulação estiver mais fraquinha, quando ela estiver só começando, o anticristo estiver na fase boa, de bom bebê, de menino bom, das promessas, do engano, a igreja estará presente. Mas quando ele se revelar realmente que ele é o lobo mau, aí a igreja sobe. Então veja que nós criamos as nossas doutrinas e as colocamos dentro da Bíblia. E vamos para a Bíblia para que ela nos diga. Certo? Aí a gente pega um texto, como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aí o outro pega aquele texto, os textos que dizem assim, o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aí a gente fica atribulado, porque a pessoa lê um negócio desse, aí tem que dar um jeito. Certo? Então o que acontece? Nós lemos a Bíblia com uma lente que nos deram. E aí a gente interpreta, vai interpretando e tem dificuldade, a gente já mexeu, tocou na tecla, que não é a tecla da nossa doutrina, aí a gente já se
Epa, a gente já se assusta. Por isso é que muitas vezes uma teologia profunda assusta, porque a pessoa quer, na verdade, é a teologia da sua igreja, que não é teologia, é uma crença particular. E é por isso que as igrejas se dividem. E é por isso que é tão difícil a unidade. Porque eu só conheço o meu lado. Porque eu só quero conhecer o que me interessa. E aí todos os que pensam diferente de mim são hereges. Então eu não quero saber desse negócio. Então o que acontece? Jesus diz, então na exegese eu coloco dentro, eu introduzo. Então existe infelizmente mais exegese do que exegese. Então o que eu faço? Quando eu faço exegese, eu vou interpretando. À medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu vou construindo as doutrinas que eu creio. E esse conjunto de doutrinas que eu creio, eu vou chamar de minha teologia. Certo? É o conjunto de doutrinas que eu creio e que eu defendo. Ou que uma igreja defende. Mas lembre-se que todo esse conhecimento pode estar todo errado. Pode ter partes erradas, pode ter 90% certo, pode ter 10% errado, pode ser parcial, certo? Então, o que acontece? Nós estamos sempre estudando, estamos sempre na humildade de dizer, Senhor, porque às vezes Deus vai nos se revelando a nós, de acordo, às vezes não sempre, de acordo com a nossa maturidade. Então, quanto mais você cresce, quanto mais maduro você fica, mais Deus compartilha com você. Então, muitas vezes a nossa teologia é uma teologia mediana. E aí a gente vai crescendo e Deus vai dizendo, então meu filho vai aprendendo mais. Então a gente vai sempre refazendo a nossa teologia, porque a única coisa que não muda é a Bíblia. A Bíblia é infalível. Ainda tem gente que diz que ela muda. Diz que ela se renova toda manhã. Não. A Bíblia é perfeita. A Bíblia não se renova. O que se renova é algo imperfeito. É um celular que hoje está bom, amanhã está obsoleto. É um livro secular que hoje é maravilhoso, amanhã foi ultrapassado. É uma parte de conhecimento científico que hoje é correto, amanhã é completamente equivocado. Mas a Bíblia, sendo ela perfeita, não se renova. Pastor, o que se renova são as misericórdias do Senhor, porque você não leu o texto direito. E o que se renova é o nosso entendimento. A Bíblia é a mesma. A revelação é a mesma. Agora, o meu entendimento e o seu entendimento, a minha teologia, a sua teologia, é que vai crescendo, é que vai melhorando. Mas o grande problema, por isso eu falei aqui hoje, é que não podemos parar na teologia. A teologia não é o objeto. Certo? A logia, o estudo, não é o objeto. O objeto da logia é o teos, é o theos. Certo? É Deus. Então, por que tem tanta gente que estuda teologia e estuda? Por que tem tanta gente com tanto conhecimento e que não ama a Deus e que vive em pecado? Por que tem tanta gente que estudou tanto e virou ateu? Porque botou o estudo no lugar de Deus. Porque transformou o teos no objeto e a logia no objeto. E o teos é secundário. Então, todo estudo, por maior que seja, tem que estar subordinado e direcionado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você entender, porque isso é muito importante que fique na nossa cabeça.
Porque senão a gente sai por aí comprando livro de todo jeito, e a gente sai lendo, e a gente começa a devorar livros, e a gente, mesmo estudando sobre Deus, acaba esquecendo que nós não estamos estudando a teologia apenas. Nós estamos estudando o Deus que se revela na Bíblia, para produzirmos uma teologia coerente. Espero que você tenha compreendido. Porque isso muitas vezes não se ensina nas universidades. Isso não se ensina nos cursos de teologia. Então o garotão entra lá, e aí ele começa a se achar que ele tem direito de fazer uma crítica textual. E ele já começa a dizer o que existe, o que não existe, o que é interpolação, o que foi colocado na Bíblia, o que foi tirado. Ele já se acha. Então ele começa a discutir sobre Soren Kierkegaard, né? Kierkegaard quer dizer cemitério. E muita gente nem sabe. E o nome do homem, Soren, certo? Era Joaquim. É o quinzinho do cemitério, certo? Ou Francis Bacon. Para os íntimos, Chico Toicinho. Francis Bacon. Então a pessoa começa a dar mais ênfase ao que os teólogos disseram, porque ele é criança. E a substituir esse livro santo por esses. E aí ele pega um livro como esse, de teologia sistemática, né? E aí ele cai em cima e começa a pregar baseado no que está aqui, né? Certo? Eu vou mostrar o tamanho da letra para você ver, né? E vou mostrar a espessura do... Esse é um dos livros de teologia sistemática. Aí você coloca um livro desse na mão de um menino, de uma pessoa que mal se converteu. Ele começa a estudar e ele já se acha com o direito de poder dizer o que é certo e o que é errado. Então ele esquece de Deus e ele já se infla. Eu sou o Senhor do saber. E é por isso que tinha a turma assim, lá em Corinto, e Paulo disse: o saber incha, mas o amor edifica. Então, teologia é o máximo. Mas a teologia que nos leva a Deus, a teologia que não remove Jesus do centro. Se você estiver estudando teologia e Jesus sair do centro, pule fora. Pule fora. Se as escrituras começarem a ser negligenciadas, se o professor chegar lá só com o livro e ele já não citar mais um texto, ele nem ler, nem orar, pule fora. Salva-te por tua vida. Igual Noé, não olhe para trás. Então, o que acontece aqui? Jesus diz: lembra-te onde caíste. Onde foi que eu comecei a deixar de ser empolgante para vocês? Onde é que vocês começaram a fazer exegese, introduzir coisas que me afastaram? E aí ele diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, é possível voltar. Se você foi alguém que fez curso de teologia e estudou, mas estudou a teologia e não o Deus da teologia, e você se equivocou e ficou frustrado, e diz: rapaz, eu foi desviado. É porque você estudou não teologia verdadeira, você não estudou sobre Deus, você estudou o estudo sobre Deus, que é outra história completamente diferente, certo? Então você não buscou a Deus, você queria ser o bambambam. Então esta igreja aqui agora precisa se arrepender. E primeiro ela precisa lembrar onde é que ela caiu. É lembrar onde ela caiu. Porque a Bíblia é inspirada, mas os livros que se escrevem para explicar a Bíblia não são inspirados. Meu filho, minha filha. Então, nós devemos olhar e dizer: talvez você esteja decepcionado com Deus. Talvez você que me escuta tenha sido assim: rapaz, pastor, me afastei. Eu comecei a estudar e disseram que havia muita interpolação. E eu comecei a estudar, pastor, e aí os teólogos racionais, liberais, eu comecei a me empolgar com eles. E os homens tinham
tanto conhecimento, pastor. Mas eles falavam só do conhecimento em si, e aí eu fui me enrolando naquilo e acabei esquecendo a Bíblia. Eu já não lia mais a Bíblia, eu já não tinha mais devocional, eu já me achava o cara. Até que chegou um momento em que essa alimentação que eu tinha sem Bíblia, eu percebi que era igual a... Se você, porque você é novo, né? No meu tempo tinha chegadinha, né? Mas uma expressão bem boa hoje é algodão doce. É que você pega aquele tufo de algodão, aí quando você bota na boca você descobre, peraí, cadê a quantidade de algodão? Então tem muita gente que estudou muito teologia, mas a teologia do algodão doce. E quando ele botou na boca, aí disse, rapaz, cadê? Cadê a quantidade de livro e por que agora eu estou bebendo, adulterando, me prostituindo? Porque não estudou o Deus da Bíblia. Porque não conhece, porque removeu Jesus do seu lugar. Porque em lugar de estudar sobre Jesus, estudou sobre o estudo. Ao invés de estudar a Bíblia para conhecer a Jesus, estudou a Bíblia para conhecer a Bíblia. Então parou no meio do caminho. Certo? Então tem um monte de gente que quer conhecer a Bíblia. Deixei pastor com quem Caim casou. E não os princípios. Hoje uma pessoa muito amada, muito querida, me fez uma pergunta maravilhosa. E ela me disse sobre essas questões idolátricas. Né? E ela me fez uma pergunta, se devia fazer ou não. Né? E eu quero dizer uma coisa para você. Cada um de nós tem que construir uma teologia, um conhecimento acerca de Deus que dê resposta às nossas dúvidas. Porque o outro não pode responder por mim, porque senão eu vou ser um eterno dependente. Porque senão eu vou ser um eterno dependente. Então o que a Bíblia explica? Eu faço ou eu não faço? Paulo aos Romanos diz o seguinte, lá em Roma, havia gente que achava que não tinha problema nenhum, como em Corinto, frequentar o templo dos ídolos, comer, porque eles partiam do seguinte pressuposto teológico. Só existe um Deus. Não existe outro Deus. Aqui já estou te dando uma resposta, né, Fabiano? Então, não existe outro Deus. Esse era um pressuposto teológico. É que só existe um Deus. Os outros não existem. Eles só existem, eles são igual Saci Pererê, mula sem cabeça. Eles existem e são chamados de substantivos, né, e concretos. Se você não leu, não sabe da língua portuguesa, Saci Pererê, mula sem cabeça é considerado um substantivo concreto, porque eles têm existência, mas eles têm existência só na cultura, na mente das pessoas. Então, quando a Bíblia fala de outros deuses, não está dizendo que eles existem, está dizendo que eles existem para as pessoas que neles creem, está dizendo que eles existem na cultura, mas não que eles existem de verdade, que eles tenham existência. Certo? E aí o que acontece? Muita gente, certo, pensou que esses deuses existissem, mas existe um só Deus. Então o que aconteceu? Partindo desse pressuposto teológico, os meninos de Corinto e os meninos de Roma achavam o seguinte: nós podemos ir a qualquer lugar, podemos comer em qualquer lugar, podemos ser vistos por qualquer pessoa, e não estamos pecando. Porque existe um único Deus. Então, aquele Deus de pedra que está ali, ou de madeira, não existe. Só existe na crendice, só existe na cultura. Ele não existe. Então, eles partindo desse pressuposto, só existe um Deus verdadeiro, eles iam lá e comiam vontade. Aí já existiam aqueles
que não frequentavam seminário, que era a turma nova, mais humilde, certo? Que ainda não tinha se pavoneado, porque tenha cuidado, se você vai estudar comigo, sempre eu vou estar dando uma furada na sua câmara de ar. Quando eu perceber que a sua câmara de ar está muito cheia, eu vou dar uma agulhada nela. Por quê, professor? Que é isso? É porque tudo que enche demais estoura. Certo? Então, tem que, de vez em quando, baixar a bola. Eu e você não somos nada. Tudo que eu aprendi nesses 30 anos tem que me levar a Cristo. Eu não posso me arvorar no conhecimento que Deus me deu esses anos todos, em toda a leitura que eu fiz. Porque Paulo diz: que tens tu que não tenha recebido? E hoje eu não sei nem porquê, eu parti para introdução à teologia, que nós vamos começar mês que vem. Mas é porque eu acho que é pertinente que a gente aprenda. Porque muitas vezes você diz assim: não vou estudar teologia porque teologia desvia. E você já está vendo que depende. Certo? Se você estuda só a teologia, você vai se encantar com Deus, vai achar tremenda a Bíblia, mas não vai ter mais nada. Se você estuda o estudo, então você vai se encantar, vai priorizar o Soren Kierkegaard, o Karl Barth, o Emil Brunner, certo? Os teólogos alemães, americanos, o D.A. Carson, o Leon Morris, certo? O Paul Tillich, né? Então, tantos teólogos, certo? Aí você vai falar de Irineu, de Tertuliano, né? De Orígenes, etc. Dos teólogos do grande Agostinho, certo? De Atanásio. Então você vai ficar empolgado com pessoas. Né? Mas quando você busca uma teologia correta, você fica empolgado com o Cristo. E esse Cristo ofusca todos os teólogos. Certo? E toda teologia, todo conjunto de doutrina que não centralizar Cristo, você acaba rejeitando. É fácil. Certo? Só que a nossa prepotência, a nossa fragilidade humana quer que a gente... Eu sou o cara. Então, nós não somos. Então, é por isso que sempre... É por isso que eu chamo os alunos de hereges. No bom sentido. Porque existe herege no sentido de ser alguém que construiu uma doutrina maligna, uma doutrina completamente equivocada. Então isso é uma hairesis, é um partido, é uma heresia, é um ensino contrário às escrituras. E existe o outro sentido de herege, que é o sentido bom, é de dizer assim: meu filho, todo mundo tem erro. Toda teologia que é construída por mim, por você, em algum momento está sujeita a falhar. É por isso que eu chamo carinhosamente os meus alunos de herege. Então não vai dizer assim: vixe, me coloca o teu sangue, o pastor tem poder das palavras. Vai deixar de ser criança quando? Vai deixar o jardim de infância quando, meu? Pelo amor de Deus. A única palavra que tem poder é a de Deus. A minha, a sua, a do feiticeiro, a do diabo não tem poder. Só Deus diz: haja luz, e houve luz. Vaiome Elohim, vaiehi, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Você conhece alguém que disse isso? Então por que nós estamos com medo de maldição? Crentes que vivem com medo de palavrinhas. A pessoa não pode dizer: meu irmão, cuidado com a Covid. Vai para lá,
O sangue de Jesus te repreenda. Eu rejeito isso. Quando você vai sair da maternidade? Quando vai deixar de chupar chupeta? Quando vai amadurecer? O grande problema, irmão, é porque se você ensina teologia, você bota um monte de menino para ensinar teologia com outros meninos. Aí pronto, o jardim de infância está completo. E o pior é que esses meninos pegam a síndrome de adultos. Aí eles acham que já são os reis da cocada preta. Você olha assim. Aí eles abrem uma página no Facebook para discutir calvinismo e arminianismo. E aí entra um monte de gente lá e cada um dá esse engalfinho. E um detona o outro. Deixa a criançada brincar. Certo? Vai tu e aprende uma teologia que presta, uma teologia que muda a vida. Porque se a minha teologia e a sua não nos aproximar de Deus e não nos afastar do mundo, jogue fora. Vou repetir de novo, se a minha teologia e a sua teologia não nos aproximar de Deus e não nos afastar do mundo e não nos tornar homens e mulheres, moças e rapazes piedosos e tementes a Deus, diferenciais neste mundo, sal da terra e luz do mundo, é uma teologia que não presta para nada. E tenho dito. Se você está estudando em um lugar e a sua cabeça está sendo bombardeada de conhecimento e você está cheio de conhecimento a tal maneira que você já não tem tempo mais de orar, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Porque nós temos dois extremos. Aqueles que oram, jejum, mas não sabem de nada e aí ficam alienados. Vem demônio no ventilador, atrás da porta. Vem maldição, quebra de maldição. São os eternos bebês de Jesus Cristo. E tem os outros que são os nerds de Jesus. Aqueles que só querem Bíblia, só querem e teologia. E eles leem Calbart, eles leem teólogos, certo? Alemães, eles leem teologia profunda. E eles começam a fazer crítica da Bíblia. E aí eles não oram mais. E aí eles estão tão imersos aqui que você diz assim, Jesus está ali, eles dizem, quem? Então, todo extremo é danoso. Então, nós não podemos viver só de oração, só de jejum, só do misticismo, e esquecer a razão, e esquecer de estudar, certo? E nós também não podemos só estudar, e esquecer de orar, esquecer de ler a Bíblia, e esquecer de viver, de ter uma vida a cada dia transformada para a glória de Deus. Então Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Aí ele diz assim, e pratica as primeiras obras. Então agora, passado esse parêntese, isso Paulo fazia. Se você for ver nas cartas de Paulo, Paulo está falando de um assunto, aí ele abre um parêntese, conta outras coisas, muitas coisas que ele sabe que são necessárias, aí depois ele fecha o parênteses e continua o assunto. E aí quando a gente vai fazer a exegese, a gente tem que saber onde Paulo parou o assunto. E se você ler a Bíblia com cuidado, vai perceber muito isso. Que Paulo saiu do assunto, foi embora, deu uma palavra, depois ele, então agora nós estamos fechando o parênteses e voltando para a carta. Então nós estamos estudando a carta, na carta se tornou necessário, porque qual foi o grande mal da igreja de Éfeso? Sua ortodoxia sem ortopraxia. Eles sabiam, mas não viviam. E o saber acabou se desenvolvendo em raiva daqueles que não sabiam. E o saber tomou o lugar do Jesus de Nazaré. Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo tem seus problemas. E a gente tem que saber já colocar o pé na pedra certa. Então o que acontece? Ele diz 3 coisas. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Então hoje está na hora da gente voltar. A centralidade de Jesus, a uma vida de reverência, a uma vida empolgada. Você que fez uma teologia equivocada, pode voltar a estudar.
pode voltar a buscar, a ver uma teologia que muda, que nos eleva, que nos coloca perto de Deus, que nos torna mais humildes, que glorifica a Deus, que não glorifica o ser humano, que sabe que todo ser humano tem sua fragilidade e que nós somos eternos dependentes de Deus e que só Deus é um ser independente, que não precisa de ninguém e todo o universo depende dele e para ele é que são todas as coisas, como diz Paulo, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então Paulo diz assim, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então Jesus faz uma ameaça. Jesus disse, se você não vier, o verbo aqui é melhor traduzir por remover. Então Jesus disse, eu removerei. Jesus está dizendo, se você não, assim como você me removeu e removeu o amor que eu ministro, que eu confiro às pessoas, então se você não se arrepender, eu agora vou remover você. Meu amigo, certo? Tem um monte de gente que foi removida por Jesus e a cidade de Éfeso, ela tinha sido construída e depois ela foi destruída e ela foi reconstruída perto de um rio, o rio Cáster. E esse rio ia deixando ali sedimentos. Então aquela cidade vivia em constante perigo de ser inundada. E infelizmente ela foi. Jesus removeu do seu lugar e hoje lá só tem ruínas. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Então Jesus hoje chama a mim, a você e ele diz, se arrependa, porque se você não se arrepender, você me removeu da sua vida. Você me removeu do centro. Você colocou um monte de coisa no centro. Eu não sou mais aquele que alegra teu coração, que encanta a tua alma. Eu não sou a brisa suave do jardim da tua existência. Eu não sou o odor maravilhoso das flores da tua vida. Eu não sou a água no deserto da tua carreira. Eu não sou mais, você me removeu. E se você não se arrepender, não descobrir onde começou a me remover, e onde começou a sua vida a perder a graça, e onde você foi substituindo, e a graça que eu transmito, que produz alegria, que produz o primeiro amor, que deixa a pessoa encantada, que deixa a pessoa deslumbrada, você com o tempo foi apagando o seu fervor e me apagando. Jesus disse, se você não se arrepender, eu também vou remover você, certo? Caso não, se arrependa. É o que a gente chama no grego de oração subordinada de terceira classe. É uma oração onde Jesus diz uma hipótese. Se ele se arrepender, fica. Se não se arrepender, cai fora. O removedor vai ser removido. Aí Jesus diz, tens contudo. Veja, nenhuma igreja está totalmente errada. Ela sempre tem acertos e erros. Jesus diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. E esses nicolaítas têm dado um trabalho ao povo. Porque o povo, todo mundo quer saber, quando a gente está lendo as cartas, o pessoal está assim, doido já. Vai, pastor, sai da teologia, vai para os nicolaítas, eu quero saber. Então, ainda, voltando à pergunta da irmã, ela me fez uma pergunta. E irmã, não se preocupe que eu sou ético. Eu não vou dizer nem a pergunta, nem o nome, certo? Então, essa pessoa me fez uma pergunta de como se conduzir em uma determinada situação. E eu disse o seguinte, que não sou eu que tenho que responder. A Bíblia diz, tudo que não é feito por fé é pecado. Então, foi por isso que eu comecei a falar da teologia. Porque nos dias de Paulo tinha aqueles que achavam que não tinha problema nenhum. Então eles comiam. E para eles não era. Mas tinha o outro que vinha chegando
e achava que aquilo ali, comer aquilo ali, ia ficar endemoniado, o cão ia entrar nele, que aquilo era um pecado horrível, então a pessoa ficava escandalizada, saía da igreja. Então, para esse outro tipo, é pecado. Lá em Roma, tinha aqueles irmãos que se tornaram vegetarianos, porque sabiam que toda a carne no mercado era sacrificada aos ídolos. Porque antigamente, toda a carne, antes de vir para vender no açougue, ela era sacrificada. Então, quando a pessoa não era cristã, ela comia tranquilo, porque a carne do sacrifício era a melhor carne. E como ela era vendida mais barata no mercado, além dela ser a melhor, era mais barata. Então o povo comia. Só que quando se tornava cristão, aí se tornava um dilema. Por isso que a gente tem que interpretar, a pessoa é cristã, não é cristã. Porque para o não cristão, ele comia tranquilo, sabendo, olha, eu estou comendo a melhor carne e a mais barata. Então ele já ia lá no açougue e dizia assim, ei, me dê 1 quilo da carne sacrificada. Certo? Era. Já tinha o outro que dizia assim, tem o cão de dentro ou o cão de fora. Porque tem a chã de dentro e a chã de fora. Então tem aqueles que tudo vê o cão, então ele muda até o nome da carne. Tem cão de dentro? Tem cão de fora? Então, para eles não tinha problema, para os teólogos, só existe um Deus, e se só existe um Deus, os outros não existem. E aí, Paulo tem que dizer o seguinte, Paulo entra na confusão. E lá em Roma tinha aqueles que diziam, oh, nós temos que guardar o sábado, que eram os judeus, e tinha aqueles que diziam assim, nós julgamos iguais todos os dias. E tinha aqueles que diziam assim, oh, nós não podemos comer certas coisas, e tinha aqueles que diziam assim, nós podemos comer todas as coisas, porque em Jesus Cristo, com oração e ação de graça, tudo, você orou, toda a comida que você comer vai terminar lá no banheiro. Então não tem problema. Então Paulo diz assim, tudo que não é feito por fé é pecado. Como é que Paulo resolveu essa questão? Paulo disse o seguinte, meu irmão, se você crê, se a Bíblia não tem uma diretriz clara para aquilo, por exemplo, tem pamonha de São João, tem pé de moleque. A Bíblia não diz assim, ó, não coma pé de moleque, não coma pamonha, não coma mungunzá, certo? Então o que acontece? Qual é a orientação de Paulo? É assim, meu irmão, se você acha que comer isso aí você vai estar adorando o João, você vai estar adorando São Pedro, Santo Antônio, se a sua fé, né, você comendo isso aí, você vai se sentir mal, então não faça. Não faça, porque se você não come por convicção, isso vai trazer não um demônio para a sua vida, não. Mas vai abalar você psicologicamente. Você vai ficar, oh meu Deus, pequei contra ti. Ah, Jesus, desculpe, mas hoje eu não posso orar porque eu comi pamonha. A gente tem que respeitar os escrúpulos daqueles que são mais humildes, certo? E já tinha os bambambãs que diziam, eu tô nem aí, eu tô nem aí, só existe um Deus. E aí Paulo diz, você que fez teologia não estudou com Gilberto, você que se acha o cara, está esquecendo, pensando que você é uma ilha, esquecendo dos outros, e está comendo você com a sua liberdade, está danificando a consciência, atacando, golpeando, porque o verbo lá é dar golpes na consciência do fraco. Fazendo isso, você está pecando contra Deus. Paulo disse, você não está pecando porque você está comendo pamonha ou pé de moleque. Você não está pecando porque está comendo. Porque o pessoal dizia, Paulo, rapaz, só existe um Deus, então não tem problema. Paulo diz, é verdade, irmão, só existe um Deus. Mas existe irmão que não sabe disso. E aí Paulo diz, pela familiaridade com os ídolos, eles acabaram de se converter, eles nunca quiseram crescer, eles são os BBB, mas não é do BBB do Big Brother, eles são os bebês de Cristo. E a gente tem que ter paciência com a meninada.
certo? Paciência é virtude cristã. Então Paulo diz, se você faz isso, você não está pecando contra Deus, você está pecando contra o seu irmão. E pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência, você está agravando a Deus, porque o princípio da Bíblia, se você não ama a seu irmão que vê, como você vai amar a Deus que não vê? Então, quando no cristianismo nós pensamos no nós, pensamos no nós e não no eu, certo? Então, eu faço aquilo que for bom para o nós, certo? Então, tem pessoas que não creem e tem pessoas que creem. Então, quando a Bíblia não é taxativa e dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, Paulo diz que o grande problema era esse. A Bíblia diz há só um Deus. Se há só um Deus, então Santo Antônio, São Francisco, o Baal, a Astarote, certo? O Dagon, esses outros não passavam de imaginação e de folclore. Então esses nem podem fazer mal, nem podem fazer bem, porque não existem. Né? Só que o irmão existe. E o pobre do irmão ele ainda fica tribulado. Né? Então a gente tem que orar para que ele amadureça, para que ele cresça, certo? E se preocupar com ele, e amar a ele, e pensar nele, porque cristianismo é uma viagem em conjunto. Porque cristianismo não é uma viagem só. Se você quer fazer uma viagem, só procura outra religião. Cristianismo, o ônibus está lotado. Cristianismo é igual a Arca de Noé, no bom sentido. Tem todo tipo de bicho. Cristianismo, no bom sentido, a palavra bicho aqui é no bom sentido, é igual a Arca de Noé. Vai todo tipo de bicho. E a gente tem que se acostumar. E o leão tem que olhar assim e ver a gazela e dizer, não posso te devorar. E a gazela tem que estar sempre de olho no leão. Certo? E dizer assim, oh, Jesus, nós estamos aqui, eu estou tão perto. Então nós temos que estar sempre com a mente aberta. Certo? Então, os nicolaítas, vamos lá. Então, nós não estamos para satisfazer sua curiosidade. O resto eu entendi, pastor. Eu estou doido pelos nicolaítas. E eu estou doido que você deixe de ser doido. Então, ele diz assim, tens contra a teu favor que aborrece os nicolaítas. Então, a etimologia de nicolaítas vem de Nical ou Nikos. Então, ou vem do verbo Nical, que quer dizer vencer, certo? Ou ser superior, certo? E a palavra Laos, que é povo, certo? Então é um vencedor, subjugador, dominador do povo. Então é alguém que dirige o povo. Mas quando você vai interpretar, lembre-se uma coisa, a Bíblia está acima da interpretação. Então a Bíblia está acima da interpretação. Então eu tenho que ler primeiro a Bíblia, ver o que ela diz. Então, em primeiro lugar, quando a gente lê a Bíblia, Jesus diz, você odeia, e eu também odeio, porque odiar não é pecado. Certo? Deus odeia, Jesus odeia, agora odeia o mal. Então nós temos que saber onde está o nosso ódio. Quem dera que todo crente odiasse o pecado. Certo? Então, Deus odeia, mas odiar não é pecado. Agora, o que eu odeio é que pode se tornar pecado ou não. Se eu odeio o pecado, Deus vai estar feliz comigo. Se eu odeio meu irmão, Deus vai estar zangado e triste comigo. Isto posto, isto dito. Então, nicolaíta vem de duas palavras. Nical, ou Nikos, que quer dizer um dominador, e Laos, povo. É uma das palavras, tem demos. Tem muitas palavras na Bíblia para povo. Laos é uma delas. Então, nicolaítas quer dizer alguém que dirige o povo. Então, a gente vai para a Bíblia para descobrir, peraí, aqui não pode ser dirigir para coisa boa, porque Jesus odeia e ele elogia aquela igreja por odiar também.
E sabe o que é odiar no grego? Odiar. Certo? Então surgiram várias interpretações para quem seriam os nicolaítas. E alguns dizem que nicolaíta vem de Nicolau, aquele lá que foi escolhido, que era um prosélito, que veio para a igreja, foi eleito um dos primeiros diáconos, e que posteriormente ele se desviou e ele fundou uma seita que permitia a idolatria, certo? O culto idólatra, e que permitia a fornicação, a prostituição. A palavra fornicar vem de fornique, que era um arco que ficava numa praça em Roma, onde as garotas de programa, elas ficavam. Daí, a palavra prostituição também tem como sinônimo fornicação. Então, fornicação é se prostituir, porque o nome da praça onde as mulheres ficavam antigamente chamava-se fornique. Então, fornicar quer dizer se prostituir. Então, acredita-se que Nicolau passou a permitir a adoração e a incentivar a comida nos templos pagãos, e aí respondendo que eu tenho que dar minha mão. Então, tudo que não for feito por fé é pecado, certo? Então, para não deixar sem conclusão, então tudo que você for fazer, você tem que saber, eu tenho convicção disso, amém. Eu não tenho, então deixa quieto. Então vamos lá. Então, Nicolau, segundo alguns, era sinônimo da doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços. Então, essa doutrina ensinava, esse Nicolau ensinava as pessoas a serem permissivos na relação do culto a outros deuses, da idolatria, e também da fornicação, da prostituição, porque lembre-se que a idolatria e prostituição no mundo antigo andavam juntos, de mãos dadas. Onde tinha um ídolo, tinha as prostitutas e os prostitutos sagrados, certo? Que eram chamados de sacerdotisas e sacerdotes sagrados, que eram homens e mulheres de bela aparência, de corpo escultural, e que serviam aos deuses da fertilidade, e que eles achavam que através, e é por isso que chegou ao cristianismo uma imagem distorcida do sexo, certo? Por causa do culto da fertilidade, onde as pessoas, os sacerdotes, onde tanta gente no Antigo Testamento, tanta gente no Novo se corrompeu por causa dos cultos de fertilidade, onde as pessoas iam para adorar e lá tinham que se deitar com as sacerdotisas. E aí, quando surgiu o cristianismo, certo? Tinha que separar essas ideias de adoração com sexualidade. E aí o que aconteceu? O cristianismo foi para outro, em alguns lugares foi para outro lugar. Assim, a pessoa ficou celibatário. Não quero saber nada de sexo, tudo de sexo é pecaminoso. Porque eles tinham vivido no ambiente do culto da fertilidade. Então, sexo era uma coisa feia, horrorosa. Até hoje tem gente que imagina assim. E tinha os homens, como Paulo, que ensinavam: marido, pague a mulher o que lhe é devido. Mulher, pague ao marido o que lhe é devido. Ninguém defraude a seu irmão. Então, Paulo vai começar uma carta falando sobre a necessidade da vida sexual normal. E ele vai dizer que o sexo não é coisa do diabo e nem o diabo inventou. Foi o papai do céu que nos fez homens e mulheres. Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Certo? E não Eva. Certo? E Evilha. Não. Deus fez Adão e Eva. Então o que acontece? O sexo em si é maravilhoso. Dentro do casamento é bênção de Deus. Certo? Agora, fora do casamento é fornicação. Então, Jesus
odeia isso aí, segundo essa interpretação, por quê? Primeiro, eles permitiam as pessoas a estarem adorando a qualquer Deus, tanto fazia. Eles incentivavam a moda Balaão. Segundo, eles estavam permitindo, eles achavam que não tinha mal nenhum a pessoa estar deitando com uma sacerdotisa do templo. Então, eles não viam pecado nenhum porque eles vinham da cultura grega. Certo? Eles vinham de uma cultura estranha. E uma vez, uma pessoa que é de uma seita cristã, de uma pessoa que parece cristã, disse, pastor, mas o nosso fundador, ele não foi corrompido pelo cristianismo, não. Ele não passou pelo cristianismo medieval. Não, ele vem lá da China. Ele é um chinês, certo? Então ele vem da Ásia. E ele tem um pensamento completamente diferente. Por isso o cristianismo da gente é puro. Eu digo, meu amigo Nicolau também não veio, ele era prosélito, ele não era judeu. Mas o Nicolau, certo? Virou o Lalau, certo? O Nicolau virou o lobo mau. Então, muitas vezes você já tem uma diretriz e ainda erra, imagine sem referência nenhuma. Certo? Se gente que tem todo um contexto cristão comete aberrações, imagine quem veio do paganismo total. Mas a pessoa não pensa. Não sei para que tem cabeça. Primeiro argumento que jogam, ele abre a boca e engole. Então, para o Strong, essa seita era o gnosticismo. O gnosticismo, que era aquele do conhecimento, que a pessoa tinha que ter um conhecimento, que eles diziam que receberam um conhecimento, e que cada pessoa tinha que passar para o bando deles, para a turma deles, para o grupo deles, e ser iniciado, dizer que não sabia nada, e aí ele era iniciado, e aí ele ia receber uma luz. Então esses gnósticos diziam que os homens estavam divididos em 3 partes. Os espirituais eram eles, os psíquicos, ou almais, que eram os profetas, e os naturais. Para esses aí, estavam perdidos. Então os gnósticos criam na dualidade grega, que era matéria é má, espírito é bom, que eu já expliquei isso ontem. Então o que acontece? Eu já vou terminar. Agora alguns achavam que isso eram os gnósticos, e os gnósticos permitiam todo tipo de pecado. Eles achavam que uma das maneiras de libertar a alma do corpo era pecando, era o hedonê, a busca do prazer. Por isso hedonista é aquela pessoa que bota o prazer como bem supremo. Então eles achavam que podiam pecar, que o pecado não atingia suas almas, mas apenas seus corpos, e é por isso que João vai dizer. Eles diziam, nós não temos pecado, porque o pecado só atingiu o corpo deles, e para eles eram a alma. E por isso até hoje tem gente no cristianismo que diz, eu sou um espírito, possuo a alma e habito num corpo. E muitas vezes as crianças, os meninos repetem isso de boca cheia, de peito estufado, tenha cuidado. Você é um ser completo, você não é só espírito. Certo? Então, os nicolaítas, eles eram pessoas que permitiam todo tipo de pecado, os gnósticos, todo tipo de pecado. Então, é bem possível que ou eles venham de Nicolau, ou eles venham do gnosticismo. Porque o gnosticismo lá na frente dizia que eles conheciam as profundezas de Satanás. E o texto do Apocalipse vai falar das profundezas de Satanás. Né? Então, o que essa seita, né, ou ela vem de Nicolau, ou ela vem dos gnósticos. Mas o que essa seita ensinava era lançar tropeço e a fornicar. Certo? Então, o ensino dessa seita era prejudicial à igreja, porque ela permitia e induzia a adoração a ídolos pagãos, e não via problema nenhum com a fornicação. E aí Jesus diz, eu odeio esse negócio. E ela vai ser identificada com a doutrina do Balaão, que não podendo derrotar o povo de Israel
pela maldição, porque naquela época um rei só ia para uma guerra com o outro depois do outro estar amaldiçoado. Então os reis viviam contratando bruxos, magos, profetas para amaldiçoar seus inimigos, para depois, é tudo psicológico, né? Depois que eles achavam que o outro estava amaldiçoado, eles iam lá e diziam assim, agora a gente vence. E se eles não encontrassem nenhum mago para amaldiçoar, e hoje tem um monte de gente indo para um evangelho psicológico, abençoando as nações, abençoando o mundo, eu te abençoo, seu ministério vai ser uma bênção, é sobre a tua vida, eu lanço. Aí a gente diz assim, meu irmão, Deus falou com você, você está abençoando aí a vida do irmão, e está dizendo tudo isso. Isso psicologicamente é maravilhoso. Deus diz assim, Doni, tu és uma benção. Júnior, você é uma maravilha de pessoa, certo? Tem um defeito, mas quem não tem, né? Então, eu dizia assim, Ian, você é um santo de Deus. Irmão, isso psicologicamente é bom demais. A gente fica assim, ai, que glória a Jesus, aleluia, certo? Você dizer, pastor Gilberto, você é uma benção na minha vida. Isso faz bem, irmão, faz bem, certo? Mas faz bem psicológica? Não. Porque pode fazer mal lá na frente. Certo? Você diz assim, olha, como eu vi pastores da mágica, do evangelho mágico. Irmão, você vai ser uma bênção, vai ser um instrumento de Deus, vai pregar em muitas nações. Me deu vontade de eu dizer assim, irmão, eu estava assistindo uma live, eu estava dizendo assim, irmão, me diga uma coisa, Deus falou com o senhor que vai ser tudo isso. O irmão leu isso onde? Qual é a base bíblica para o irmão estar dizendo que esse irmão vai pregar para as nações? Não é só... Né? É o que eu acho. Meu irmão, do que eu acho, o mundo está cheio. O livro de axiologia é infinitamente maior do que o de teologia. É? Porque teólogos tem poucos, mas os que acham, é carrada. Então o que acontece? Os nicolaítas, eles permitiam a idolatria e permitiam a prostituição. A idolatria é terrível porque ela destroniza Deus. Porque ela tira Deus do centro. Idolatria não é só o problema de se adorar uma imagem. O grande problema da idolatria é colocar outro ser no lugar de Deus, que pode ser um pastor, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser o emprego, pode ser a própria teologia, certo? Pode ser uma estátua. Então a teologia diminui, a idolatria diminui Deus. Reduz Deus do invisível ao visível, do supremo, do ilimitado ao limitado, certo? Do onipotente ao sem potência nenhuma. Então a idolatria é um pecado terrível, não porque a pessoa se curva debaixo a uma estátua, mas porque ela substituiu a Deus, o reduziu, o diminuiu, fez uma caricatura dele, fez ele ser o que ele não é, e o reduziu infinitamente a um bloco de pedra, de madeira, e o transformou em sua invisibilidade, em visível, em sua dinamicidade, ou seja, um ser que age, em um ser parado, estático, em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que não pode todas as coisas. Transformou Deus, a idolatria transforma um Deus que serve a todos, que tem para dar a todos, em um ser que precisa ser carregado, servido, alimentado, vestido, pintado, criado, no lugar do Criador. Então, se eu fosse falar aqui só sobre a idolatria, que eu vou falar um dia, você está vendo como é muita coisa. Eu estou com vontade de parar aqui, meu irmão, vou parar, porque eu já estou passando do tempo. Você pode ver quanta coisa. Então não perca a live, se você tiver coragem de me aguentar, porque é muita coisa e eu nem olho o tempo. Então, mas eu vou, em respeito a vocês, ficar mais aqui. Então, os nicolaítas, ou eles são de Nicolau, ou eles são, ou são seguidores desse homem que apostatou da fé,
ou são gnósticos, ou são os dois. Que o gnosticismo incipiente estava começando naquela época, principalmente introduzido pela cultura grega do dualismo filosófico de que a matéria é má e o espírito é bom, e que no meio tinha que criar uma tal de alma, certo? Então o que acontece? Agora os nicolaítas, Jesus aborrece, porque eles estão reduzindo a Deus, e porque eles estão agora transformando a imagem de Deus, que é o nosso ser, a habitação de Deus, e permitindo que as prostitutas toquem. E a prostituição é terrível, porque ela macula a casa de Deus. Porque Paulo diz aos coríntios que cederam à prostituição, ele diz, vocês não sabem que quem se une a uma prostituta se torna uma prostituta com ela? E ele diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição é contra o corpo, porque diz, serão os dois uma só carne. Então Paulo diz, quando você se une a uma prostituta, você está se transformando, você está passando para o outro lado. Então o pecado da prostituição é tão grave, é tão ofensivo a Deus, porque a pessoa está dizendo, eu passo para o outro lado. O outro lado é melhor. Eu não quero ser a tua casa. Eu não quero ser a tua habitação. Então a idolatria rejeita Deus. A prostituição bota Deus para fora de casa. É? Então são dois pecados terríveis. Um diz, arrumei outro namorado. Outra namorada. É a idolatria. A prostituição diz assim, pegue suas malas, porque eu não quero mais você aqui. Não sou mais a sua casa. Certo? Então, aí Jesus chega para esses e diz assim, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Por isso é que eu não partilho, não comungo aquela interpretação que diz que cada igreja fala de um período da igreja na história. Por exemplo, a igreja de Éfeso seria a igreja apostólica, a igreja de Laodiceia seria a nossa, certo? Que Jesus vai vomitar. Então, por quê? Porque diz o que o Espírito diz não a esta igreja, mas o que o Espírito Santo está dizendo às 7 igrejas e a todas as igrejas do primeiro século e a todas as igrejas que fazem parte do nosso dia. Então, tudo que está sendo dito aqui está dizendo, tome cuidado. Não passe para o outro lado e não bote Deus para fora. Porque se você fizer isso, você vai se arrepender, porque Jesus abomina. Porque, irmãos, muitas vezes o nosso pensamento é superficial. A gente vê a idolatria simplesmente com uma imagem, aí a gente fica assim, todo arrepiado. Igual o gato quando viu o Rottweiler. A gente vê uma imagem e fica todo arrepiado. Certo? Já olha assim, já viu uma luz preta, uma coisa preta atrás da imagem, e a pessoa fica assim com medo, me coloca o teu sangue, me coloca o teu sangue. Certo? Então, e a gente olha para a idolatria e vê simplesmente o ato da imoralidade. Mas tudo que é pecado é contra Deus. Então, a idolatria é dizer arrumei outro. É dizer não tenho mais aliança contigo. E a prostituição é dizer além de arrumar outro, arrume outra casa. É dizer para Deus, estou fora. Ou melhor, vá embora. Não existe coisa pior do que você dizer arrumei outro e não te quero mais. Então, idolatria e prostituição é por isso que Jesus diz, eu odeio. E como diz o Tiririca, quando eu odilho, eu odilho. Então ele diz assim, quem tem ouvidos, ou seja, quem é espiritual, porque ouvidos, aqui é a orelha e dentro tem o ouvidos. É o ouvido. Então, quem tem ouvidos, que é o dual, são as coisas que aparecem aos pares, tanto no grego quanto no hebraico, quem tem ouvidos, ou seja, quem é capaz de discernir, quem é capaz de interpretar, porque tem muita gente que ouve e passa por cima, tem muita gente que ouve, nós estamos perdendo a capacidade de interpretar. Então tem pessoas que leem e não entenderam nada. E ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A quem ele diz? Às igrejas. Ele não está falando apenas com a igreja de Éfeso, mas com a igreja daquela época, comigo e com você.
E aí Jesus diz assim, e ao vencedor, quem vencer a prostituição, a idolatria, a quem vencer os falsos profetas, eita, que o nosso mundo está cheio, quem se mantiver ortodoxo, quem se mantiver com Cristo na centralidade, quem não deixar que a teologia substitua o Cristo, quem tiver uma teologia que Cristo seja o centro, e você já deve estar pensando, esse pastor Gilberto é uma benção. Eu sou só servo. Aqui não tem maior. Aqui tem Jesus Cristo que merece glória, honra e louvor. Eu sou cheio de defeitos. Se você me conhecesse, você dizer, mas tem muito defeito. Mas eu apresento uma pessoa que não tem defeito. Chama-se meu amo, meu rei, meu Senhor, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele diz ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se você ler, a revelação da Bíblia é progressiva. Então ela começa no Gênesis, com o jardim, o homem vivendo no jardim. E aí acontece a ruptura, a queda. O homem agora é expulso do jardim e é expulso da presença de Deus. E em Jesus Cristo, nós voltamos para a presença de Deus e começamos a nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, da árvore da vida. Então agora Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E Jesus diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ou seja, a comunhão quebrada é reatada. O pecado de Adão, que trouxe maldição para toda a humanidade, agora é desfeito na pessoa de Jesus Cristo. E aquele Adão que nos impossibilitou de nos aproximar da árvore da vida, Jesus Cristo, segundo Adão, nos traz de volta a comunhão com Deus. E isso é dito de maneira poética e bela, dizendo, assim como Adão impediu vocês, com o pecado deles, de se aproximarem e se deliciarem da árvore da vida, Jesus Cristo, com seu sacrifício, permitiu a vocês o aproximar-se de Deus, o comungar com Deus, começando nesta vida, atravessando a eternidade e se deliciando da árvore que produz vida. Que Deus abençoe. Até amanhã. Hoje à noite nós temos aula. Deus abençoe. Curta a página se você ainda não é seguidor. Então vai lá, segue a página e vai lá no meu canal e deixa o teu comentário. Em nome de Jesus. Amém.